Se a sua pele está envelhecendo rápido, não é por causa da idade. É por desequilíbrio celular. Ruga não aparece do nada. Ela é construída, dia após dia, por hábitos errados, inflamação silenciosa e produtos que não funcionam. Mas dá para parar esse processo. Consciência, estratégia e os ativos certos, sua pele pode mudar completamente em 30 dias. E eu vou te mostrar como. Para quem sente que já tentou de tudo e nada muda, eu deixei um caminho mais direto aqui na descrição e também no comentário fixado. Tá tudo explicado lá. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala, mas que você precisa saber. Suas rugas não começaram ontem. Elas não surgiram do nada. Elas foram sendo construídas aos poucos, por processos silenciosos dentro da sua pele. Eu vejo isso todos os dias aqui no consultório. Mulheres lindas, inteligentes, que se cuidam, mas que chegam frustradas porque sentem que envelheceram de repente. Não foi de repente, foi aos poucos, e com muitos sinais ignorados. O que me incomoda é como te fizeram acreditar que envelhecer é sinônimo de se deformar. Não é. Existe uma diferença enorme entre envelhecer com dignidade e simplesmente perder o controle da própria pele. E sabe qual é a maior mentira? Aquela história de que ruga é só uma questão de idade. Não é. Ruga é consequência de desequilíbrio celular, de perda de defesa antioxidante, de inflamações que vão se acumulando sem alarde. Quando comecei a estudar mais profundamente a biologia da pele, percebi que o tempo não é o vilão. O vilão é o abandono da prevenção, da consistência, da ciência. A maioria das pessoas só começa a se cuidar depois que o dano já se instalou. Aí, investe em cremes caríssimos, achando que vão apagar anos de agressão, quando, na verdade, deveriam ter começado antes. Mas tudo bem. A boa notícia é que dá para reverter muita coisa, inclusive em 30 dias. O que eu aplico hoje nas minhas pacientes não é mais o que me ensinaram nos livros. É o que aprendi vendo na prática. Que uma pele saudável é resultado de estratégia e não de sorte. Por isso, antes de qualquer procedimento, a gente precisa entender onde exatamente o seu envelhecimento começou. Porque a partir do momento em que identificamos a origem do colapso celular, a gente consegue interromper o processo. E aí sim, começar a regeneração. E tudo começa quando você entende o que está provocando esse colapso, mesmo sem perceber. Você já ouviu falar em inflamação silenciosa? É um tipo de inflamação que não dói, não incha, não coça, mas corrói sua pele por dentro. E o pior, você convive com ela todos os dias. Acorda com ela, trabalha com ela, dorme com ela. E aí acorda um dia, se olha no espelho e não reconhece mais o próprio rosto. As linhas estão mais profundas, o contorno mudou, a expressão parece cansada. Só que não foi da noite para o dia. Foi esse processo crônico e invisível, agindo em silêncio, que foi acelerando o envelhecimento da sua pele. Eu comecei a entender a gravidade disso quando percebi que mesmo as pacientes mais disciplinadas, que hidratam, usam filtro solar, evitam açúcar, ainda estavam envelhecendo rápido. Foi aí que aprofundei meus estudos sobre o eixo intestino-cérebro-pele. Porque não adianta nada tratar só a superfície se, por dentro, o seu corpo está inflamado o tempo todo. O cortisol elevado, o intestino desregulado, a falta de sono reparador, tudo isso dispara reações que sabotam o colágeno e destroem a matriz dérmica. E veja bem, eu não estou falando de doenças graves. Estou falando de hábitos, de dormir mal, viver ansiosa, tomar café demais, pular refeições, não respirar direito. Cada um desses detalhes parece pequeno, mas quando somados, viram um campo minado para a sua pele. É como se você estivesse ativando um modo de autodestruição e achando que o problema está no creme. Foi só quando comecei a tratar a inflamação de dentro para fora que os resultados realmente apareceram. Enxerguei a pele como reflexo do sistema. Introduzi ativos como o ômega 3 de alta pureza. Ajustei horários de alimentação, adicionei ferramentas de regulação do sono e ensinei como baixar o cortisol com estratégias simples, mas poderosas. Em menos de 30 dias, as peles começaram a responder. Com menos linhas, mais firmeza, mais brilho. E nenhuma toxina envolvida. Mas tem um ponto-chave nisso tudo. Mesmo com o organismo equilibrado, sua pele precisa de comandos bioativos certos, na ordem certa, todos os dias. E é isso que a gente começa a construir no próximo passo.
Eu costumo dizer que pele não precisa de 1000 produtos. Ela precisa de 3 ordens claras: regenerar, proteger e reorganizar. Se o que você está aplicando não faz isso, está só perfumando o problema. E sim, existem ativos capazes de reprogramar a sua pele. Eu uso em consultório, uso em mim, e uso nas pacientes que querem resultado de verdade. Mas eles precisam ser usados com precisão. Nada de passar tudo ao mesmo tempo esperando milagre. O primeiro é o retinaldeído, primo mais moderno e gentil do retinol. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não agride nem descama de forma agressiva. Ele atua direto no DNA celular, estimulando a renovação com inteligência. É como se fosse uma ordem para a pele lembrar como funcionava quando era mais jovem. O retinal acelera a regeneração, melhora a textura e dá aquele viço de pele acordada. O segundo é a niacinamida, que muita gente subestima porque virou modinha. Mas usada na concentração correta, em veículos adequados, ela é um verdadeiro calmante celular. Controla a oleosidade, melhora a função de barreira e reduz inflamações silenciosas que sabotam o colágeno. Em peles sensíveis, acneicas ou com rosácea, ela é ouro puro. E o melhor, conversa bem com outros ativos, como o retinal. E o terceiro é o mais estratégico, o ácido hialurônico de baixo peso molecular. Não é o famosinho hidratante, que fica só na superfície. Esse penetra até as camadas mais profundas da pele, reestruturando a matriz e mantendo a água onde ela realmente faz diferença. Ele não só hidrata, ele reorganiza. Quando bem formulado, é capaz de devolver volume e firmeza, sem agulha nenhuma. Esses 3 ativos, juntos, em uma rotina bem construída, são capazes de reprogramar sua pele em 30 dias. Mas eles precisam de uma ordem específica de aplicação, horários corretos e sinergia entre si. E é justamente essa organização estratégica que a gente vai construir no protocolo do próximo tópico. Você não precisa mais de uma gaveta cheia de promessas que nunca funcionaram. Precisa de um protocolo, um ritual inteligente, que trabalhe a favor da sua biologia, respeitando os ciclos da sua pele. É isso que eu monto com cada paciente aqui no consultório. Um plano enxuto, objetivo, com começo, meio e resposta visível. Porque não adianta usar o melhor ativo do mundo na hora errada. Pele tem relógio biológico, e quem ignora isso, joga dinheiro fora. De manhã, o foco é proteger e fortalecer. Começamos com uma limpeza suave, que não agrida a barreira da pele. Em seguida, aplicamos um antioxidante potente, como a vitamina C estabilizada ou o ácido ferúlico, para neutralizar os danos dos radicais livres. Depois, a niacinamida entra como um reforço contra a inflamação invisível. E, por fim, o protetor solar. Sempre com FPS alto, amplo espectro e com reaplicação programada. Esse é o escudo da sua juventude. À noite, o jogo muda. É o momento de reprogramar e regenerar. Começa com uma limpeza mais profunda, que remove não só os resíduos do dia, mas também libera os poros para receber o tratamento. Aí entra o retinaldeído, em concentração personalizada. Ele atua enquanto você dorme, promovendo renovação celular e reorganizando as fibras de colágeno. Finalizamos com o ácido hialurônico de baixo peso, para hidratar em profundidade e manter a arquitetura da pele íntegra. E aqui tem um detalhe que quase ninguém fala. A ordem dos produtos altera completamente o resultado. Já vi muita paciente com produtos incríveis, mas aplicando fora da sequência certa, o que anula o efeito de tudo. Por isso, cada passo é calculado com base no seu tipo de pele, sua rotina e seus objetivos. Não existe fórmula mágica. Existe fórmula feita para você. Esse protocolo, quando bem executado, não só interrompe o envelhecimento acelerado, como também ativa a inteligência natural da sua pele. Em 30 dias, os sinais começam a suavizar, a textura muda, a firmeza volta. Mas o mais bonito de ver é quando a paciente sente que voltou a se reconhecer no espelho. Só que tem algo ainda mais poderoso do que o produto certo na hora certa. E é isso que eu quero te mostrar agora. Tem um momento que acontece com quase todas as minhas pacientes. Não é quando a ruga suaviza, não é quando a textura melhora, é quando elas me dizem: doutora, eu acordei hoje e senti que sou eu de novo. Esse é o verdadeiro resultado de uma pele em equilíbrio. Não é só sobre beleza, é sobre reconexão. Porque quando sua pele volta a funcionar como ela deveria, você começa a funcionar melhor também. Seu humor muda, sua disposição muda. Até a forma como você se olha muda.
O equilíbrio celular da pele não é um conceito abstrato, é bioquímica pura. Quando os processos inflamatórios cessam, quando o colágeno começa a ser produzido com qualidade, quando a hidratação é mantida em profundidade, a pele entra num estado de inteligência regenerativa. Ela se defende melhor, responde melhor e, principalmente, envelhece devagar. É como se você desligasse o alarme biológico do tempo e colocasse a pele num estado de calma ativa. Só que isso não acontece com promessas rasas nem com atalhos. Acontece quando você combina conhecimento clínico, rotina estratégica e constância. Quando você entende que a pele não precisa de exagero, mas sim de coerência. Uma rotina enxuta, com ativos de alta performance, aplicados na ordem certa. E o mais importante, respeitando o seu tempo, seu ritmo, seu biotipo. O que funciona para sua amiga pode te destruir. O que acalma sua pele pode irritar outra. Eu vejo isso todos os dias. A pele que responde, que firma, que ilumina. Não é a que foi bombardeada com 1000 tratamentos. É a que foi ouvida, compreendida, cuidada com intenção. E esse cuidado começa quando você para de agir no automático e passa a agir com estratégia. Quando você entende que ruga não é o problema, é só um sintoma de algo mais profundo que precisa de atenção. E aí, quando esse equilíbrio se instala, tudo muda. Porque a pele não mente. E quando ela brilha, é porque por dentro algo se reorganizou também. Se tem uma coisa que eu repito para cada paciente que passa por esse protocolo é: sua pele não precisa de milagre, ela precisa de direção. Quando você entende isso, o jogo muda. Porque envelhecer não é o problema. O problema é desistir de se cuidar.